noite a todos os irmãos aqui presentes, mais uma vez reunidos na casa de Bezerra de Menezes, em nome da doutrina espírita de Allan Kardec, sob a proteção de Deus, de Jesus, que os bons espíritos, a equipe espiritual que preside os trabalhos, que nos auxilia, nos orienta, que nos entreguem a cada qual, conforme a nossa necessidade, aquilo que nós precisamos e aquilo que cada um de nós viemos buscar. Uma das leis que o Livro dos Espíritos, que Allan Kardec nos traz, de várias leis espirituais, aquela que é a segunda lei é chamada lei de adoração. Lei de adoração. E nós temos que refletir bastante sobre este tema, considerando que a adoração muitas vezes pode estar, a adoração a Deus, muitas vezes pode se tratar de uma relação adoecida, uma relação que não está saudável. E nós apenas reproduzimos automaticamente uma adoração que na verdade não é uma adoração genuína, uma adoração da essência daquilo que efetivamente deve ser a nossa relação com Deus, né? Porque falar em adoração muitas vezes pode nos levar a um processo de idolatria. E a idolatria é algo que temos que tomar cuidado, porque certamente podemos descambar para interpretações equivocadas, idolatramos apenas um texto ou trechos de um texto, muitas vezes decorando automaticamente trechos de textos e passamos a idolatrar isso e esquecemos de toda uma experiência humana, esquecemos da vida. Então, idolatria é algo que nós temos que tomar cuidado sempre, porque gera coisas ruins. Podemos idolatrar o dinheiro, então estaremos cultuando a Mamon, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus da riqueza. O que nós queremos cultuar? Podemos cultuar relações de poder, podemos cultuar o sexo, podemos cultuar posses, bens materiais, e que a partir disso estabelecemos esse processo de idolatria. Inclusive podemos idolatrar ideologias, podemos idolatrar pessoas do nosso convívio ou não, nossos familiares, e a partir disso a nossa vida, o eixo central da nossa vida se torna esta pessoa que cultuamos a todo custo. E com isso nós nos desviamos das condutas, dos deveres que muitas vezes nos incumbem. Aqueles deveres que cabem a nós acabamos deixando de lado para viver em culto a um terceiro. Então, isto é algo que precisamos sempre destacar para não descambar em um processo de idolatria cega de determinados padrões que a gente pode estar reproduzindo na nossa relação com Deus, na nossa religiosidade, que é algo tão pessoal. Então pode parecer algo trivial, mas não. Isto é a essencialidade, deveria ser a centralidade da nossa vida, a nossa relação com Deus. Porque a lei de adoração, conforme Kardec nos traz, depois da lei natural, que é a primeira, a lei de adoração já é a segunda. E também já nos traz, desde Moisés,
no Decálogo, o primeiro mandamento qual que era? Amar a Deus. Amar a Deus. Qual que é o principal mandamento deixado por Jesus Cristo quando esteve aqui há 2000 anos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, isto é sim a centralidade da nossa vida, e nós temos que ter uma relação equilibrada, uma relação arejada, oxigenada e consciente do que deve ser, de como que deve ser esta nossa relação. É interessante porque muitas vezes nós podemos nos tornar aquilo que cultuamos, né? Já disse algum filósofo por aí: tu te torna aquilo que cultua. E aquilo que cultuamos é aquilo que é o padrão da nossa vida, aquilo que está sempre presente, que eu não consigo desviar, eu posso até ter uma máscara, vamos dizer assim, da minha religiosidade, por exemplo, mas aquilo que eu tenho como centralidade, se eu tenho por centralidade, por exemplo, a minha idolatria, o meu próprio egoísmo, como nos disseram os espíritos na questão 913, na verdade, eles já diziam qual é a maior chaga, né? Kardec pergunta qual é a maior chaga da humanidade: o egoísmo. Justamente porque nos tornamos cultuadores, idólatras de nós próprios, não é mesmo? E daí deriva todos os vícios e todas as paixões e tudo que a gente percebe de equivocado no mundo, a partir da própria idolatria, não é mesmo? E nós precisamos pensar neste tema. Sempre me vem à mente, inicialmente fazemos apenas alguns recados da casa, do Evangelho, casa de Jesus Cristo, com alguns que também está reproduzida no livro Boa Nova, que já estão retomando as atividades agora com uma beleza muito grande. O retorno fala sobre o Evangelho, né? Então, neste livro nós temos Jesus também nas terças-feiras, que é da psicografia online, e presencial, também reproduzido aquela passagem de Jesus. Agora Jesus está terça-feira, dia 13 de março, inicia o primeiro encontro do ano. E ao redor do poço de Jacó, e ele encontra com uma mulher samaritana. Então quem tiver ao redor deste poço, basta comparecer na secretaria e fazer a sua inscrição dos judeus, receber as orientações em relação a esse poço. Além disso, temos em relação a Samaria, quinta-feiras, esse é de forma presencial, e samaritanos eles não se davam bem, às 18h30 brigavam, então principalmente por questões de divergências religiosas, no grupo de estudos presencial. Então, e Jesus então vai ao encontro desta mulher. Inclusive já iniciou ao redor deste boas semanas, tá? Então já vamos para a terceira. É muito interessante, eu vou ler alguns trechos aqui para vocês, se tiver interesse, porque ele fala justamente desta nossa relação com Deus, pago nada, tá? Além disso, também temos, então nos diz este tipo de evangelização infantil que ocorre nos sábados. Um sábado sim, um sábado ela encontra pela manhã. Jesus pede para ela me dar de beber, ainda não retomar, já primeiro fica estes encontros, mas bastante surpresa, como que um judeu pede para uma samaritana interesse de fazer a inscrição, que você me dirige a palavra, já que os judeus detestavam atividade, os samaritanos, então ali já é algo disruptivo da conduta de Jesus, do comportamento de Jesus, que ele vai ao encontro da samaritana, ele vai conversar com ela, ele quer conversar com ela, ele acolhe aqui presencialmente com a orientadora e após também toda uma conversa, Jesus fala sobre umas questões pessoais dela, então ela fica muito emocionada. Ela diz então: Senhor, agora vejo que és de fato um profeta de Deus. Meu espírito está cheio de boa vontade e desde muito penso na melhor maneira de purificar minha vida e santificar os meus atos. Entretanto, é tal a confusão que observo em torno de mim que não sei como adorar a Deus. E aqui vem a questão.
Os meus familiares e vizinhos afirmam que é indispensável celebrar o culto ao Todo-Poderoso neste monte. E aqui tem uma questão para os samaritanos: eles adoravam a Deus no Monte Gizine, que é um outro monte, enquanto que os judeus adoravam a Deus no Monte Sião, que fica em Jerusalém. Então uma grande divergência entre eles. Os judeus nos combatem e asseveram que nenhuma cerimônia terá valor fora dos muros de Jerusalém. Então ela falando para Jesus: as discórdias nesta região têm chegado ao cúmulo. Ainda há pouco tempo, um judeu feriu um dos nossos por causa de suas opiniões acerca da comida impura. Já que tenho a felicidade de ouvir as tuas palavras, ensina-me o melhor caminho. Então ela pede para Jesus. O mestre observou-a e, compadecido, exclamou: tens razão, as divergências religiosas têm implantado a maior desunião entre os membros da grande família humana. Então Jesus já não fala de judeus, ele está falando da grande família humana. Olha só que coisa interessante. Ele falava para os gentios, ele falava para as meretrizes, ele falava para todos, ele não fazia distinção. Todos faziam parte desta grande família humana, coisa que inclusive irritou muito dos sacerdotes, dos fariseus, porque ele falava aos gentios, aqueles que não eram judeus. Entretanto, o pastor, Deus, vem ao redil para reunir as ovelhas que os lobos dispersaram. Em verdade, afirmo-te que virá um tempo em que não se adorará a Deus nem neste monte, nem no templo suntuoso de Jerusalém, porque o Pai é Espírito, e só em Espírito deve ser adorado. Por isso, venho abrir os templos dos corações sinceros, para que todo culto a Deus se converta em íntima comunhão entre o homem e seu Criador. Suave silêncio se fez entre ambos, enquanto Jesus parecia sondar o invisível com seu luminoso olhar. A samaritana meditava. Vejam só que beleza de texto, nos falando então sobre esta nossa relação com Deus. Porque aqui Jesus nos fala uma verdade. Que verdade é esta? Que a nossa relação com Deus é entre em espírito e verdade. Em espírito e verdade. A nossa adoração a Deus deve ser deste modo. É deste modo que nós entramos em comunhão com Deus, e não mediante uma adoração externa, que muitas vezes pode soar hipócrita, e muitas vezes é hipócrita, na qual nós salvamos o texto e matamos a vida, na qual o texto tem mais importância, mais relevância do que a vida. E isso já havia sido objeto do próprio ministério de Jesus. Ele combateu justamente este tipo de visão por parte daqueles fariseus daquele tempo, no qual eles tinham esta interpretação absolutamente equivocada, que salvava o texto, mas feria a vida. E Jesus combateu e muito esse tipo de pensamento. Quantas vezes, vejam bem, Jesus curou aos sábados. Jesus curava aos sábados. E vejam, os sábados, o Shabat, era o dia sagrado, não podia haver curas nesse dia. E no momento em que Jesus cura um homem que tinha a mão atrofiada, e cura dentro da sinagoga, os fariseus logo vieram atacá-lo, dizendo: isso não pode, você está contrário às Escrituras. Então Jesus diz: é o sábado feito para o homem, e não o homem feito para o sábado.
Então, é a vida que importa mais. A cura pode ser feita a qualquer momento. Quando nós pensamos em um templo religioso, bom, aonde que se dá a minha comunhão com Deus? É apenas aqui no centro espírita? É num templo suntuoso? O que importa mais para mim? Como que está essa minha adoração a Deus? E é aqui que vem a questão. As vestes, os paramentos, o templo, a liturgia, os dogmas, eles não importam em nada. O que importa é a minha adoração a Deus em espírito e verdade. Então não vale o externo, vale apenas o interior. Como que eu, de fato, estabeleço essa minha relação com Deus? Bom, eu posso me valer de todas as vestes, de todas as ritualísticas, de toda a liturgia de um templo religioso, e ainda assim eu não ter conexão alguma com Deus, e ainda assim eu não ter verdadeira adoração com Deus. Então é por isso que Jesus diz que virá o tempo, e é chegado o tempo, em que a adoração a Deus será em espírito e verdade. Ou seja, essas coisas já não vão mais importar, não devem mais importar. É a vida que está acima. Quando Jesus, por exemplo, faz a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue, naquela também uma passagem bíblica maravilhosa, linda, não é? Aquela mulher tinha um fluxo de sangue há 12 anos, ela buscou Jesus para buscar essa cura, só que ela estava apavorada, porque ela não podia tocar em Jesus, porque ela, com o fluxo de sangue, ela era considerada pela Escritura, religiosamente ela era uma impura. E quando ela consegue tocar a ponta da túnica de Jesus, ela imediatamente se cura e já fica maravilhada. E Jesus diz: quem tocou em mim, né? Aquela passagem, eu senti que de mim saiu poder. Então ele chega, né, até esta mulher, os discípulos o ajudam, né, fique em paz, porque a mulher já estava apavorada, ela já dizendo: não toquei em ti, não te preocupa, só toquei na pontinha da tua túnica. Ou seja, ela estava com aquela religiosidade das formas. A forma não está acima da vida. E Jesus já, imediatamente: fica em paz, a tua fé te salvou, vai em paz. Jesus a abençoa. Então a forma jamais vai estar acima. A forma é só uma ritualística que pode nos ajudar, nos auxiliar em alguns momentos a chegar a um determinado objetivo, mas jamais ela pode oprimir a vida. Quantos outros momentos nós vemos Jesus atacar essas situações, falando da hipocrisia? E aqui nós temos até mesmo, podemos chamar a atenção para aquela passagem, aquela parábola, melhor dizendo, do filho pródigo, na qual aquele filho que sai da casa do pai para viver as coisas do mundo, não é mesmo? Muitas vezes a gente fala apenas do filho pródigo, não é mesmo? Mas é que tem um outro filho. E os dois são arquétipos aqui muito importantes. Então este filho que vai viver as coisas do mundo, que se dá mal e que se arrepende, volta arrependido para a casa do pai e é imediatamente acolhido, amorosamente acolhido. Mas é que temos o outro filho, porque talvez a nossa relação com Deus
esteja baseada neste arquétipo do outro filho, porque o outro filho cumpre com todos os deveres, não é? E este filho, no momento em que o outro retorna arrependido, ele fica revoltado com o acolhimento que o pai dá para esse filho, a tal ponto que durante a festa da casa do pai, a festa do reino de Deus, podemos chamar assim, tudo são simbolismos, né, gente? O pai tem que sair da casa e vir trazer este filho para dentro. Tal era a postura enrijecida desse filho em relação ao outro, porque talvez estivesse apenas preocupado com o outro, apontando apenas para o outro. Mas o outro isso, mas o outro aquilo. Mas o outro arrependeu-se e humildemente retornou, e aquele ali continuava enrijecido dentro daquela liturgia, daquela coisa dos deveres, e eu sou melhor que o outro. Talvez, será que não é esta a relação que nós estamos estabelecendo com Deus? Neste arquétipo deste filho, do revoltado que cumpre com todos os deveres, que só está preocupado numa ritualística. Mas qual a nossa verdadeira adoração? Quando o nosso irmão retorna, nós o felicitamos, nós nos alegramos com ele e comungamos com ele? Ou nós nos afastamos, nos revoltamos com a providência divina? Interessante isso, né? Porque Jesus nos disse: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Deus, a nossa relação, a nossa adoração para com Deus é a centralidade da nossa vida. E as demais coisas, como nos está dizendo Jesus, elas vão se ajustando à sua justa medida. Elas vão se encaixando ao seu tempo. Tudo vai ganhando o seu devido lugar. Se nós colocarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça como a centralidade verdadeira, em espírito e verdade, e não apenas de forma exterior, de manifestar uma religiosidade que na verdade eu não tenho. Então é tão importante estabelecermos a verdadeira adoração a Deus, para que tenhamos uma verdadeira comunhão com Deus, uma relação saudável com Deus, e assim nós nos colocamos frente a Deus e nos entregamos em suas mãos com verdadeira fé, né? Aceitando os seus desígnios para essa nossa jornada, né? Espíritos todos que somos, espíritos todos que estamos em jornada, em muito aprendizado, nos colocamos humildemente em comunhão com Deus. Então esta é a mensagem que eu tenho para hoje. Eu agradeço a atenção.